Olá, meu nome é Aline. Hoje eu vim aqui contar para vocês o meu testemunho na área afetiva. Mas antes de começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal Fé Nativa. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para ajudar a espalhar essa mensagem. Durante toda a minha vida, eu sonhava em casar, ter filhos e ser feliz, assim como todas as meninas da minha idade. Desde bem cedo, eu já me via pedindo aos meus pais para sair para bailes, boates, bem jovem, na companhia de pessoas de confiança deles, e a minha meta sempre foi a mesma: encontrar o meu príncipe encantado. Me casar e ter filhos se tornou não só a minha primeira meta de vida, mas também o meu ponto fraco, a minha maior fraqueza. Eu achava que os rapazes tinham a mesma prioridade do que eu, casar e ter filhos. Com o tempo, essa ingenuidade foi passando. Eu sempre fui uma mulher muito intensa. Quando eu me relacionava, eu mergulhava de cabeça. Eu me entregava muito fácil. E com isso, as decepções me deixavam cada vez mais abalada e mais longe da minha meta ser alcançada: casar e ter filhos. Mas eu era muito exigente. Eu não sabia que as pessoas tinham defeitos também. Assim como eu não enxergava os meus defeitos. Eu me envolvia rápido demais. Eu me iludia rápido demais, antes de conhecer pelo menos a reputação da pessoa. Eu me considerava uma pessoa pronta para casar. Aos meus 19 anos, eu já considerava que eu já poderia arrumar o meu namorado, casar e ser feliz. Eu também me achava uma mulher de Deus. Não fazia mal às pessoas e só de frequentar uma igreja já me fazia pensar que eu era uma mulher de Deus. Os anos foram se passando e eu só perdia o meu tempo. Cheguei a fazer até um voto para uma santa da Igreja Católica para conseguir o meu grande amor. E de verdade, esse foi o que me fez perder mais tempo na minha vida. E algumas outras coisas mais. Os anos foram se passando e a minha lista de tentativas foi aumentando cada vez mais, e a frustração também. Aos 19 anos de idade, eu passei por uma experiência muito triste na minha vida que eu não posso deixar de comentar aqui, pois ela faz parte e está tudo ligado. O que aconteceu comigo aos 19 anos foi que eu perdi o meu pai para o pecado do adultério. A história é a seguinte: o meu pai teve um relacionamento extraconjugal e não deu muito bom. A mulher era casada e o marido dela matou o meu pai. O meu pai tinha muita fraqueza na área afetiva. Foi um momento muito triste para mim e para minha mãe, mas essa área a gente venceu. E é claro, foi um momento de muito impacto nas nossas vidas. Eu tive que buscar forças onde eu não tinha, em Deus, para poder ajudar a minha mãe e juntas a gente encarar a nova realidade. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Enquanto meu pai tinha um relacionamento extraconjugal, onde nós conhecíamos a amante dele, ela comia na nossa mesa, ela levava comida na minha casa, para mim, para minha mãe e para o meu pai. Eu era filha única e ela me atraiu e ganhou a minha confiança. Eu até a convidei para ser a minha madrinha na minha religião. Ela possuía umas conversas envolventes, ela ganhou a confiança da minha mãe, ela ganhou a minha confiança nos assuntos que mais me interessavam. E eu, sem perceber de nada, deixava ela me atrair para perto dela e ganhava cada vez mais a minha confiança. Depois que eu perdi o meu pai, nesta área afetiva, eu entendi que a área família é o maior alvo do inimigo. Nesta época, eu ainda não conhecia Jesus. E aí eu levantava várias hipóteses na minha cabeça, vários questionamentos como: por que Deus não salvou o meu pai? Por que este homem que matou meu pai só cumpriu 3 anos na prisão? O que deu errado no casamento do meu pai? Eu queria muito descobrir porque eu não queria passar pela mesma coisa. Eu queria encontrar um caminho diferente. E eu sabia que faltava Deus na vida do meu pai. Embora ele fosse uma pessoa cativante, alegre,
cheio de amigos, o relacionamento dele não deu certo. As respostas nunca chegavam e eu continuava buscando o meu maior sonho, sem sucesso. 10 anos se passaram. Dos 19, quando eu perdi o meu pai, até os 29 anos, eu estava já solteira novamente, depois de tentar vários relacionamentos. E então eu resolvi cair no mundo, de vez. Eu nunca fui uma pessoa que saía para se divertir. Eu sempre saía com o propósito de, será que é hoje que eu vou encontrar o grande amor da minha vida? A pergunta sempre era essa, sem sucesso. Então, após os 29 anos, eu resolvi sair para me divertir. Foi quando eu conheci uma pessoa, resolvi me relacionar. Foi quando eu tinha 40 dias de namoro e já estava grávida da minha primeira filha. Apesar de tantas incertezas, eu estava feliz com a gravidez. Apesar de tudo, eu estava feliz com a minha filha. Foi um presente de Deus. Eu não me importei se eu ia ser mãe solteira, se o meu sonho de ter uma família perfeita já não ia acontecer mais, eu só queria ter a minha filha e ser feliz. A minha filha nasceu e aí a ficha caiu. O meu relacionamento com o pai dela havia acabado no 40º dia, então eu passei a maior parte da gravidez sozinha. E a ficha caiu. Eu agora sou uma mãe solteira e a minha filha vai ser criada sem o pai presente. Eu estava muito feliz com a chegada da minha filha, mas faltava algo e não era um marido. Faltava algo dentro de mim. E eu vi que esse buraco foi aumentando. Foi quando a minha filha nasceu, eu comecei a ter muitas tristezas repentinas. Eu chorava pelos cantos, eu olhava para ela, eu via a alegria que ela me trazia, mas faltava um complemento. A minha mente entrou num conflito. Eu buscava respostas na minha religião, na época eu era católica, desde meu nascimento. E eu não encontrava a resposta que eu queria. Teve um dia que eu saí com a minha filha, desesperada, e eu falava com Deus: o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa me responder. Por que eu estou nessa situação? Por que eu choro tanto? E eu não encontrava respostas. Quando eu saí de casa nesse dia, eu disse para Deus: eu vou entrar na primeira igreja que eu ver e vou sentar ali do jeito que eu estou, com esses olhos lacrimejando e a minha filha no colo. Eu só peço um sinal, que o Senhor envie alguém para perguntar o que eu tenho, como eu estou e se eu preciso de ajuda. E eu não estava precisando de nada financeiramente. Deus supriu tudo, mas eu só queria um sinal. Eu só queria que alguém sentasse perto de mim. Era durante o dia, estava cheio de pessoas na igreja da terceira idade. Eu sentei numa capela com a minha filha e passavam muitas pessoas para lá e para cá, mas ninguém se aproximou de nós. Então eu comecei a questionar a Deus: será que não tem ninguém certo para mim? Será que você existe mesmo? Será que eu tenho que encontrar a pessoa amada sozinha? Será que o Senhor não vai me ajudar? Será que não tem ninguém perfeito para mim? Mesmo sabendo que agora ia ser mais difícil, pois eu já era mãe solteira, eu não perdi as esperanças. Eu não desistia. Eu continuava tentando buscar um marido perfeito. Um dia, eu estava bem mal. Eu acho que eu fui no fundo do poço nesse dia. Então comecei a questionar inconscientemente a Deus: por que o Senhor me deixa passar por isso? Quer saber? O Senhor não existe. E eu cheguei a falar em voz alta: se o Senhor existisse, não me permitiria passar por tanto sofrimento. Algum tempo depois, o meu interfone tocou. Não era Deus, mas era uma pessoa evangélica que estava ali para me visitar. Quando ela viu a situação em que eu estava, triste, abatida, com os olhos inchados de tanto chorar, ela me disse: eu gravei um CD de louvores para uma amiga e ele está ali no carro. Você quer ouvir as músicas? Vai te fazer sentir melhor.
E na hora eu disse, pode trazer. A música sempre fez parte da minha vida, desde pequenininha. Meu pai me enchia com instrumentos musicais. Embora eu não saiba tocar nenhum até hoje, a música sempre fez parte e tocou muito meu coração. Deus sabe onde toca cada um de nós. E então ela trouxe esse CD. E quando eu coloquei no som, eu senti as minhas pernas tremerem e eu não conseguia mais ficar em pé. Eu senti uma presença tão grande de Deus na minha vida. Eu senti uma força maior que me completava naquele espaço que eu achava que estava vazio. Depois de um tempo, eu acabei entendendo que eu me converti a Jesus Cristo ali na cozinha da minha casa. Eu não quis mais parar de ouvir aquelas músicas. Era como se eu estivesse falando com Deus as exatas palavras que não saíam de mim antes, mas que agora eu poderia conversar com Deus através dos louvores. Era aquilo, exatamente o que eu queria falar com Deus e as palavras que eu sei que vieram de Deus para o meu coração. A minha vida foi transformada na cozinha da minha casa. Depois disso, eu comecei a perguntar para essa pessoa onde era a igreja dela, onde ela frequentava. E imediatamente eu entreguei a minha vida a Jesus em público e a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida foi transformada. Alguns meses depois, eu passei pelas águas, renasci do Espírito e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas a área afetiva, como ficou? Na minha mente, só de ter entregado a minha vida para Cristo, o grande príncipe da minha vida teria aparecido. Mas não, eu ainda caí nesta área algumas vezes, até entender que eu precisava entender o amor de Cristo primeiro na minha vida e, consequentemente, Deus traria a pessoa certa. Eu entendi que era hora de fechar essa área da minha vida e deixar Deus trabalhar em mim. Eu entendi que eu precisava me tornar uma mulher de Deus antes de receber um homem de Deus. Eu imergi na palavra, participava de retiros, me envolvia com as coisas da igreja e eu tinha na minha mente que eu não queria me relacionar até Deus mostrar que era a hora certa. Eu mergulhei de cabeça na palavra de Deus. Eu fui sendo conduzida por Deus a reparar os meus erros. Errando, Ele ia me corrigindo e eu ia errando cada vez menos. Eu entendi que as pessoas erradas iam continuar a aparecer. Então eu pedi a Deus que Ele escolhesse a pessoa da minha vida e que se houvesse alguma chance de eu me casar algum dia, que fosse um homem escolhido por Ele. E a pessoa teria que buscar lá em Deus a chave para esse relacionamento. Foi então que um dia eu fiz um voto com Deus e disse para Ele que um sinal de que o homem dele para minha vida seria Ele pedir um tempo em oração antes de qualquer coisa, antes de beijo, antes de assumir um relacionamento, mas que um homem de Deus ia me pedir um tempo em oração antes de pedir em namoro. 3 anos após a minha conversão, eu reencontrei um velho amigo cujo nosso ponto forte era principalmente uma boa conversa. Nós nunca tivemos nenhuma aproximação em outro sentido, nós éramos só amigos mesmo. Também não era uma amizade tão forte, mas quando nos encontrávamos, gostávamos de uma boa conversa, uma longa conversa. 10 anos depois de ter perdido ele de vista, ele me aparece. Ele também não era convertido antes, mas quando ele se aproximou de mim, eu vi que ele já era convertido há 10 anos e já tinha passado por um longo processo com Jesus. Foi quando eu pedi a Deus que, se não fosse dele para minha vida, eu aceitava essa amizade terminar e eu abriria mão de tudo, mas eu já estava bastante envolvida. Mas nós nunca tivemos nada. Eu já estava disposta a passar pelo processo da separação, pois eu já estava muito iludida quando ele me fez um convite, se eu topava orar com ele por um tempo para ver se esse relacionamento era de Deus. Esse momento para mim foi um momento muito marcante porque
eu estava apegada nessa pessoa e pedindo a Deus que, se não fosse dele, ele tinha total liberdade para nos separar. Mas mesmo que isso doesse muito, eu estava disposta a obedecer a Deus. Nós oramos 4 meses. No segundo mês, ele já me levou até a família dele para conhecer. E eu apresentei ele para minha filha, para minha mãe, só de orar. Nós já éramos namorados, mas ficamos 4 meses sem nenhum beijo sequer, enquanto Deus não respondesse que a gente era um para o outro. Nós não íamos nos envolver mais do que leves encontros. Nós oramos por 4 meses, sem nenhum tipo de contato. Fazíamos jejum, pedíamos a Deus que revelasse a vontade dele para as nossas vidas e que fortalecesse esse relacionamento para um futuro breve construirmos a nossa família. O resultado de tudo isso foi que em 10 meses estávamos nos casando. Além de adotar a minha filha como filha dele, nós ainda tivemos mais 2 filhos. E após 10 anos de casados, a nossa família é uma bênção. Eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Somos uma família com erros e defeitos, como todas as outras. Mas uma coisa eu tenho certeza: nossa família é uma bênção do Senhor. Foi um presente de Deus, Ele ter me dado um homem de Deus e ter me preparado para esse casamento. Deus é o único que tem a resposta e tem o caminho para a gente vencer qualquer situação. Deus é aquele que destrói os nossos planos antes que eles nos destruam. Deus é aquele que nos endireita quando estamos nos caminhos tortos. Aquela área que um dia foi a minha fraqueza, hoje é o meu ponto forte. E nós temos certeza que Deus abençoou a nossa união. Hoje, andando 13 anos na luz da palavra, entendendo as armas espirituais da maldade, podemos nos armar contra o engano do pecado e contra as armadilhas do inimigo. Fazendo uma análise do que aconteceu na minha família com os meus pais, eu trago a você algumas armas para que você não caia na armadilha do engano, para que você possa blindar a sua área emocional, a sua área afetiva, a sua área familiar e buscar uma vida plena com Cristo. A primeira é que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele não precisa se esforçar muito. É só fazer a gente ter certeza que está certo sem Deus. O inimigo age no ponto fraco. O inimigo faz as pessoas acharem que estão fazendo a coisa certa sem Deus e que não precisam dele. Ele também faz as pessoas se apegarem às suas paixões carnais, aquelas paixões momentâneas. Mas em Deus nós temos alegria eterna e prazer eterno. O inimigo não tem pressa em ganhar a mente das pessoas. Ele começa a trabalhar na nossa mente antes mesmo da nossa personalidade ser formada. Ele está aqui desde a fundação do mundo. Lá na Bíblia diz: havia trevas sobre a face do abismo. Quando Deus reconstruiu a terra para o homem nela habitar, o inimigo já estava aqui. Eles estão aqui desde então. Eles conhecem todas as nossas gerações passadas. Eles sabem muito bem o que dá certo para nos derrubar. Ele te viu crescer. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele não vai te oferecer uma coisa que você não gosta. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Obedecer a Deus nos protege. Fique atento às ciladas do inimigo. Entregue sua vida para Jesus. Pare de tentar sozinho. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há nada que Deus possa trazer para a sua vida que vai ser pior do que o que você pode escolher para a sua vida. Construa o seu relacionamento na rocha. Se você já é casada, casado, busque a Deus para tornar esse relacionamento cada vez mais forte. Se você é solteiro, solteira, busque a Deus para te conduzir ao relacionamento dele. Nenhum relacionamento é perfeito.
mas existe um relacionamento à base da rocha, que é Cristo. Só Deus tem o caminho certo. Não existe pessoa sem defeito, mas existe pessoas que têm Deus como princípio e fundamento. É só nele que nós conseguimos vencer. Eu oro pela sua vida, para você que quer ser feliz na área do amor, na área da afetividade, na área do relacionamento, que quer ter uma família em Deus, mesmo que você já seja casado. Eu oro para que você consiga encontrar a luz que é Jesus Cristo. Só Ele nos faz chegar até Deus, a vontade boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe.